pela não utilização, pela violação do princípio. Quer ver uma consequência? Quando eu violo um princípio da administração pública, aquela conduta do administrador pode acabar sendo nula, pode gerar, essa conduta pode ser anulada por um órgão de controle interno ou por um órgão de controle externo, simplesmente por causa da violação do princípio. Pode não ter violado nenhuma regra, mas pela violação do princípio, isso pode gerar nulidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? A administração pública, ela não pode contratar a quem ela bem entender. Então imagine que eu tenho uma demanda de material de expediente. Só que esse gestor, dentro daquela população ali, dentro daquele raio, existem 3 fornecedores que podem atender a minha demanda. Esse gestor, por óbvio, não poderia escolher qual fornecedor ele quer para poder atender aquela demanda da administração. Isso talvez você já saiba. Agora, o que impede esse gestor de fazer essa escolha direta do fornecedor? É o princípio da impessoalidade. A administração não pode permitir que uma pessoa privada seja facilitada ou seja prejudicada simplesmente por liberalidade do gestor. Mas aí você diz, tá, Raíza, esse gestor não pode ir lá escolher quem ele quiser, até porque ele pode escolher um fornecedor que seja mais amigo, ou ele pode não ter ido com a cara dos outros 2 fornecedores, enfim, os motivos podem ser extremamente variados. Mas e se esse gestor fixar um critério objetivo na hora de escolher esse fornecedor? Será que ele poderia fazer essa escolha direta? Por exemplo, ele vai lá e escolhe dos 3 o que tem o melhor preço, o que está pagando, o que aceita o preço menor para a administração. Agora você vai pensar, tudo bem, agora ele fixou um critério objetivo, então a administração pública está sendo beneficiada. Não necessariamente, por 2 razões. Primeiro, porque imagina, a gente está falando de 3 fornecedores ali da região que conseguem atender a demanda da administração. Mas vamos imaginar que eu sou uma fornecedora que estou lá do outro lado do estado. A minha proposta seria a qualidade do meu produto é muito maior e o meu preço está com uma boa relação de custo-benefício. Só que eu nem fiquei sabendo que aquela repartição pública tem interesse em contratar esse serviço ou esse produto. Então, a minha proposta sequer chegou nas mãos do gestor. Então, veja que eu restringi a participação de 3 fornecedores simplesmente porque não houve publicidade daquela demanda. Mas tem uma outra razão também que não admite que esse gestor faça a escolha direta mesmo nesses casos. Porque não necessariamente a melhor proposta para a administração é o preço mais baixo. Às vezes a administração vai precisar, por exemplo, fazer um conjunto entre a melhor técnica e o melhor preço dentro daquela técnica fornecida. A gente chama esse critério de julgamento de técnica e preço. Então veja que a administração ela vai se valer de alguns instrumentos para poder garantir a melhor proposta de uma forma objetiva e impessoal. E isso prestigiando o princípio da impessoalidade. Se o fornecedor, se o gestor público faz a contratação direta daquele fornecedor, sem um motivo, sem obedecer ao procedimento licitatório, o que vai acontecer? Essa conduta, esse certame pode chegar até o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas, no primeiro momento, vai mandar suspender essa licitação. Ele suspende e ele diz, olha, gestor, você tem um prazo para me justificar o porquê que você está seguindo com essa licitação dessa forma, tá? Ou por que você não fez essa licitação, se for o caso, né? Eu quero, se você fez a contratação direta, eu quero que você me justifique o porquê que você fez essa contratação direta sem passar pela licitação. Esse gestor, ele vai ter um prazo para justificar e esse processo vai ficar suspenso. E aí, se ao final ele não consegue justificar, uma consequência pode ser a anulação daquela contratação ou uma anulação daquele certame, daquela licitação. Por que você está falando da anulação da própria licitação, Raíza? A gente não teve um procedimento licitatório, já não está tudo resolvido? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque imagina que a licitação, ela fixa critérios objetivos e critérios mínimos que atendam à demanda daquela repartição pública, atendam à demanda daquela população local, mas que não violem o princípio da livre concorrência. Então imagina só, imagina que dentro daquela licitação, a gente ainda tem aqueles 3 fornecedores que vieram para participar, tá? Só que a administração colocou uma cláusula dizendo que não admite a participação, a contratação com empresas que não tenham uma sede fixada num raio de 10 quilômetros da sede da prefeitura. Um exemplo, tá? O que acontece? Eu estou tentando contratar um material de expediente. A sede da empresa, da fornecedora, pouco importa para fins daquilo que eu quero contratar.
Se a empresa tiver uma logística suficiente para conseguir entregar a quantidade de produtos que eu preciso no tempo que eu preciso, não me importa onde é que está fixada a sede daquela empresa. Então veja que às vezes a administração pública coloca uma cláusula dentro dessa licitação que vai violar, que vai restringir a competitividade. E essa cláusula não é justificada pela demanda daquilo que está sendo contratado. Então, nesses casos, esse procedimento licitatório também pode parar no Tribunal de Contas e pode ser anulado por causa disso. Existe, às vezes, o que se chama de direcionamento da licitação, quando eu encho ali de cláusulas que só uma empresa específica, que é a empresa que eu estou querendo, só ela vai conseguir atender aqueles requisitos. Isso é um direcionamento da licitação. Mas, às vezes, ainda que não haja uma fé do gestor, a cláusula que está colocada ali pode sim violar e restringir a competitividade sem se relacionar à demanda. E nesses casos vai parar no Tribunal de Contas e também pode suspender essa licitação por conta disso. Mas então tá, então você já entendeu que uma das consequências da violação de um princípio pode ser a nulidade do ato. Uma outra consequência que a gente também pode ter no caso de violação de princípio é a responsabilização do agente. Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre improbidade administrativa. Lá eu te falo e te explico que uma das espécies de ato de improbidade administrativa é aquele ato que viola um princípio da administração pública. Lá na Lei 8429, ela traz um rol de condutas que podem caracterizar uma violação de princípio. Mas aquele rol, ele é exemplificativo. Então, existem outras condutas que também podem violar o princípio da administração e podem acabar gerando a condenação do agente por improbidade administrativa. A consequência, de acordo com a nova lei agora, é o pagamento de uma multa de até 24 vezes a remuneração do agente. Então veja que a gente está falando das mesmas consequências que seriam geradas no caso de violação de uma regra. E aí eu vejo que é muito comum quando o órgão jurídico, o órgão que faz assessoria jurídica ali da repartição, ele emite um parecer jurídico fundamentado em um princípio, às vezes o gestor que está sendo assessorado, ele questiona, tá, mas de onde que você tirou isso? Porque isso não tem previsão na lei. E aí você precisa explicar nesse momento que a violação do princípio, ela é muito importante, tão importante quanto a violação da regra. E se existe a previsão do princípio, ele é obrigatório, melhor dizendo, ele é obrigatório e não é facultativo. Então você precisa explicar para aquele gestor que não necessariamente o fato de não estar previsto ali na lei afasta o cumprimento daquela conduta.